Bom, na aula de hoje nós vamos verificar como fazer a alteração de registros utilizando o Ajax. Nós fizemos o botão Novo Registro e ele apresenta aqui para nós um modal na mesma página para eu poder fazer a inclusão de um novo registro. Se eu clicar do jeito que está no botão Alterar, o que vai acontecer? Eu vou para uma página de alteração de registro que eu trago as mesmas informações do modal de inclusão, porém o formulário agora vem preenchido. Então, qual que é a ideia? Eu vou utilizar esse mesmo modal para fazer a inclusão e a alteração de registros, visando então otimizar ainda mais a aplicação. Bom, como que eu vou fazer isso aqui? Vamos lá na nossa aplicação, no Visual Studio Code. Lá no meu JavaScript, no crude.js, eu vou localizar a listagem de registros e quando eu clicar no botão Alterar, eu vou pedir para que seja exibido o modal de inclusão, porém com os campos preenchidos. Então, ó, vamos localizar aqui o nosso select, o que exibe todos os registros. Ó, montar linha. Eu já tenho aqui o botão de exclusão e aqui em cima o botão de alteração do registro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alterar esse botão de update para ao invés dele direcionar para uma nova página PHP, ele chamar uma função JavaScript responsável por exibir o modal preenchido. Então, só vou copiar e colar essa linha aqui. E vou fazer a estilização certinho, né? No lugar do btn danger, vou pôr warning. No lugar de chamar essa função excluir, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função que eu vou chamar de exibir modal alteração. Apesar do modal que eu for exibir vai ser o de inclusão. Mas, como eu preciso trazer ele preenchido, eu preciso fazer algumas operações antes. Por exemplo, preciso pegar o ID do registro que eu quero fazer a alteração, que é o que eu já estou fazendo aqui, fazer a consulta lá no banco de dados e obter esse resultado, né, o nome e o login do registro que está lá no banco, e atribuir aos campos do formulário nome e login os respectivos valores que eu capturei do banco de dados. Então eu vou chamar essa função aqui, ó, que eu ainda vou criar, de exibir modal alteração. E vou passar para ele o ID do registro que eu quero alterar. E aqui só vou mudar a legenda do botão, né? Em vez de ser excluir, é alterar. E aí eu posso apagar essa linha aqui. Vamos voltar aqui. Visualmente não é para mudar nada. A diferença é que agora eu vou clicar aqui e vou chamar uma função. Então agora nós vamos escrever essa função, tá? Por enquanto nós só adaptamos o botão e definimos como nós iremos trabalhar. Então vou escrever essa função aqui logo abaixo do exibir modal inclusão. Só para não correr o risco de escrever nada errado, eu vou copiar o nome da função aqui, ó. Function exibir modal alteração. E essa função espera receber o quê? Um código, um ID.
Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhadinha lá no controller. Se eu já tenho uma função que faz uma pesquisa pelo código do registro. Né? Eu não tenho. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar criar uma função aqui para fazer a pesquisa de um registro pelo ID, certo? Então vamos criar um case novo aqui, ó, que eu vou chamar de Select by ID. Vamos criar o case novo. Opa. Select by ID. E aqui eu vou chamar a instrução select, ou a função, né, select by ID, que agora eu vou criar essa instrução aqui. Como ela é muito parecida com select, eu vou copiar essa função e adaptar o nome dela aqui para select by ID. O que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar obter o ID do registro para eu fazer a pesquisa lá no banco de dados. Então, ó, vou criar a variável ID aqui e vou receber $post a variável que eu vou chamar de ID. Pá, aqui eu estou no PHP, né? $ID. Bom, deixa eu abrir a classe agora usuário DAO e ver se eu tenho o método select by ID. Então só vamos vir aqui no DAO, ó. Só para verificar se eu tenho a classe, o método select by ID. Ó, tenho sim. Então já está bem tranquilo aqui. Eu vou chamar esse método select by ID passando o ID do registro que eu quero fazer a consulta. Então vamos voltar aqui para o controller. Vou chamar o método select by ID passando essa variável aqui, ó. $ID. Pronto, aqui no controller já está tudo certo. Então agora vamos voltar lá para o JavaScript e escrever a função para fazer essa chamada, né? Selecionar um registro pelo ID. Aqui eu vou ter os dados do registro, eu vou pegar esses dados e preencher o formulário de atualização de registros. Ou melhor, né? Eu vou preencher os dados, o formulário de inclusão de registro, que eu vou usar o mesmo modal. Bom, vou pegar aqui o código do Ajax, que eu já tenho mais ou menos pronto. Vou colocar ele aqui. E vamos fazer aí as adaptações necessárias, né? Então vou chamar o meu controller, o tipo de dado aí post,
A operação vai ser essa operação aqui, ó, lá do meu controller, select by ID. Então, vou até copiar e colar ela para não escrever nada errado. E eu vou passar a variável ID, que é esta aqui, ó, para eu poder fazer a consulta, né, a pesquisa no registro. Lembrando que esse ID, eu capturei ele lá na minha listagem, né, onde eu já tenho a lista de todos os registros com todos os dados. Um deles é o ID. A mensagem de erro vou deixar assim mesmo, falha ao carregar registros, porque na verdade estou fazendo uma pesquisa mesmo, né? E agora, gente, o que eu vou fazer aqui? Uma vez recebido a minha listagem de registros, que na verdade vai ser um único registro, porque eu estou pesquisando pela chave primária, eu vou criar é, as variáveis ID, nome, login, atribuir a essas variáveis os valores que estão nesse vetor de registros, e essas variáveis eu vou definir como valor lá para os campos do formulário. Vamos só dar uma olhadinha no nosso modal de inclusão, como que ele está, porque como eu vou utilizá-lo, eu acho que vou precisar fazer uma adaptação nele aqui, ó. Então aqui na minha página select.php, aqui ó, início do modal de inclusão de registros. Esse modal aqui tem o campo nome, né, login, só que eu vou precisar de um campo de chave, né, o meu campo ID. Só que esse campo ID, ele não vai poder ser exibido para o meu usuário. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um campo oculto aqui e chamar esse campo de ID Update. E aí a gente faz o seguinte, com base nesse ID Update é que eu vou então gravar a alteração do registro. Então vou fazer isso aqui, ó. Antes de fechar o formulário, eu vou criar um campo oculto que eu vou chamar de ID Update. Então, input type. Aqui vai ser um campo oculto. O ID desse campo eu vou chamar de ID Update. Vou pôr o name aqui também. ID Update. Beleza. Por quê? Porque quando o usuário selecionar o registro, além dele mandar o nome e o login do registro, ele vai ter que mandar o ID também, para na hora que eu clicar lá no botão gravar, eu saber qual é o ID do registro que eu quero gravar as alterações. Então, por enquanto, eu estou fazendo a pesquisa no banco para trazer os dados que eu quero alterar. Um desses dados precisa ser o ID, que ele é a chave primária, que vai definir em qual registro eu vou depois gravar as alterações. Então, adaptamos aqui o modal para suportar tanto a inclusão quanto a alteração de registros. Então, vou voltar aqui para o CRUD, ó.
para o CRUD JS, né, JavaScript, e vou pegar os dados então. O ID, que está aqui no meu vetor registros, como eu só vou ter um único elemento, então na posição 0, obtenha o ID. Nome, vetor registros, na posição 0, nós vamos pegar o nome e o login no vetor registros, também na posição 0, nós vamos pegar o login. E agora o que eu vou fazer? Neste formulário, nesse modal de inclusão de registros, eu vou definir o valor dos campos nome, login e ID update. Então, vamos lá, ó, dólar ID update ponto val vai receber o ID. Esse ID é esse aqui. Campo nome vai receber o que está na variável nome e o campo login vai receber o que está na variável login. E agora o que está faltando eu fazer? Eu vou pedir, ó, para exibir o modal de inclusão de registros. Então estou usando o mesmo modal. Vamos testar? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Releio a página. Novo registro, modal vazio. Alterar, modal preenchido. Ótimo. Ó, modal, registro modal. Alterar, registro modal. Túlio, alterar, Túlio. Novo registro, o mesmo modal, só que sem estar preenchido. Então tá bom. O que nós vamos fazer agora? Como eu estou utilizando o mesmo modal, o que vai acontecer? Toda vez que eu clicar no botão gravar, ele vai incluir um novo registro, porque a princípio esse modal era o de inclusão. Então eu vou ter que adaptar esse botão gravar também para fazer o seguinte teste. Se o ID, o update, for nulo, né, for zero ou estiver em branco, significa que eu quero fazer uma inclusão de registro. Se o ID alteração tiver algum valor, significa que eu quero fazer uma atualização, né, uma alteração de registros. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos lá no nosso modal. Eu vou lá no select PHP. Lá no nosso modal, ó, o nosso botão gravar, tá vendo aqui que ele está pedindo para criar um registro? Eu vou fazer o seguinte, vamos criar um método chamado gravar registro. Então agora esse botão, ao invés de criar, ele vai gravar. Se o ID update estiver em branco, o gravar vai criar um novo. Se o ID update tiver algum valor, o gravar vai atualizar o registro já existente. Então vou voltar aqui no CRUD JS e vou criar a minha função aí.
gravar. Então, function gravar registro. Se o meu ID update se o meu ID update ponto val for diferente de vazio, ou seja, tem algum valor lá, o que eu vou fazer então é editar um registro. Então, o que eu vou fazer é esse cara aqui, ó. Alterar um registro no banco de dados. Então, vou chamar essa função aqui editar. Se não, ou seja, ele está vazio, o que eu quero fazer então quando ele estiver vazio é criar um novo registro. Então, só para seguir o comentário aqui, né? Então, essa função exibe o modal para alteração de registros. E essa outra função aqui grava a inclusão ou alteração de registros. Então vamos testar. Vou criar um novo registro. Então vamos chamar aqui, ó, teste mesmo modal. Incluir. Vou pôr no incluir login. Gravar. Registro atualizado com sucesso. Talvez seja só a mensagem. Vamos ver se ele incluiu. Não incluiu. Então vamos ver por que ele não incluiu. Eu vou fazer o seguinte, na hora que eu clicar no novo registro, como a intenção é criar um novo, eu vou zerar o meu ID update. Pode ser isso. Olha aqui o que eu vou fazer, ó. Quando eu clicar em criar novo registro, o meu ID update ponto val vai ficar o quê? Zerado. Vamos ver se vai dar certo. Novo. Mesmo modal. Incluir. Agora sim, ó, registro inserido com sucesso. Vamos ver se ele vai atualizar aqui. Mesmo modal incluir. Certo. Agora eu vou alterar o registro cujo ID é 10, ó. Que é o Roberto Carlos. Eu vou mandar o texto aqui. Mesmo modal alterar. Pedir para gravar. Agora sim, ó, registro atualizado com sucesso, ok.
Ele não trouxe. Vamos ver por que que ele não está alterando. Sabe por que que ele não está alterando? O meu ID editar está obtendo o valor de um campo chamado ID, quando na verdade é ID update. Então vamos de novo. O incluir eu sei que já está certo. Vamos aqui no Roberto Carlos novamente. Mesmo modal, alterar, gravar, registro atualizado com sucesso. Agora sim, ó. Mesmo modal, alterar. Eu vou incluir um novo. Vamos testar de novo aqui, ó. Novo, mesmo modal. Novo, incluir. Gravar. Registro inserido com sucesso. Novo mesmo modal, novo incluir. Agora eu vou alterar esse registro. Alterar. Só vou pôr o 2 aqui. Registro atualizado com sucesso, ok. Perfeito. Então agora já está tudo certo. O incluir, o alterar, o excluir, vamos excluir esse registro aqui, ó. Excluiu. O que exibe todos os registros. E o que está faltando então é a pesquisa. Pesquisar pelo nome de um registro, por exemplo. Isso aqui ainda não está funcionando. Então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse campo pesquisa como atividade para você implementar utilizando o Ajax. Tá bom? Então eu vou criar uma atividade lá no Ava para você implementar esta aplicação agora completa. Nós fizemos hoje o alterar e você, além do alterar, vai fazer o pesquisar. E aí nós concluímos essa parte do CRUD usando o Ajax. E aí eu estou bem satisfeito porque a gente fez aquele CRUD simples, o CRUD PDO e o CRUD com Ajax. Dessa forma você consegue ter uma visão geral das diversas maneiras da gente trabalhar com acesso a banco de dados. Desde a maneira mais simples, que é aquele CRUD utilizando o MySQLi, que é específico do MySQL, passando pelo PDO, que é um objeto para trabalhar com acesso a banco de dados, e aí você tem a capacidade de trabalhar com qualquer banco de dados, então você já generalizou a sua aplicação. E esse aqui com Ajax, trabalhando com PDO, você consegue trabalhar de forma otimizada, tanto no front-end, utilizando o Ajax, quanto no back-end, utilizando o PDO. Então isso aí deixa você bastante flexível para construir suas aplicações em PHP. E aí agora nós já estamos preparados para iniciar o próximo conteúdo, que é o Laravel. Então, bom trabalho para vocês e até a próxima aula.